Aí galera, aqui é o Felipe com mais uma videoaula ensinando um pouco sobre banco de dados. Então primeiro a gente vai ver o que é um banco de dados. Então banco de dados é um programa de computador como qualquer outro, Windows, Excel, Word, MSN. São exemplos de programas similares a banco de dados, mas a semelhança para por aí. O banco de dados é parte integrante dos chamados sistemas de informação, onde os dados são coletados, processados e armazenados. A parte da coleta e tratamento, processamento de dados é feito por programas específicos como ERP, CRM, Web Service, etc. Porém, o armazenamento desses dados são feitos em um banco de dados, podendo ser o Oracle, SQL Server, MySQL, o Access ou outro. Atualmente, os bancos de dados são chamados de relacionais, pois suas estruturas são formadas por tabelas de relacionamento entre as tabelas. Tanto um banco robusto como o Oracle, um desktop como o Access, adota esse mesmo padrão, tornando assim fácil e possível a migração de dados entre os bancos. Bem, o banco que a gente vai trabalhar é o MySQL, que é talvez o banco que mais evoluiu nos últimos tempos, passando de um banco frágil e um pouco seguro a um banco no mínimo respeitável. O MySQL conta com uma importante vantagem competitiva, de fato de ser um software livre dentre os bancos de dados open source, como Postgres, Firebird, entre outros. O MySQL tem se destacado principalmente para o uso de websites, que na verdade a maioria dos hosts oferece o formato de banco de dados em MySQL. Então a gente vai trabalhar sobre isso aí. Então a gente vai aprender a mexer no PHPMyAdmin, vendo os privilégios, querendo pôr senha ou não, criar um banco de dados, criar tabela, inserir dados nas tabelas, editar os dados nas tabelas, excluir os dados e excluir tabelas. Tudo isso a gente faz através do PHPMyAdmin, que é muito fácil de mexer. A gente vai ver isso agora. Então, primeiramente, a gente vai, deixa o seu EasyPHP ligado, tá? E vamos vir aqui nele, ó. Clica aqui com o botão direito sobre ele e vem em administração. Aí ele vai abrir essa página aqui dentro da internet, Então a gente clica aqui em PHPMyAdmin. Aqui, ó. Aqui ele abriu então o nosso PHPMyAdmin, tá certo? Primeiramente a gente vai aqui em privilégios. Aqui pra gente verificar o nosso usuário, que o usuário é root, servidor localhost, e senha não tem, tá certo? Então para saber se a gente pode acessar ele, o que a gente precisa para acessar ele. Se você quiser adicionar uma senha, só vir aqui, editar privilégios, e vem aqui embaixo e digita a senha, redigite e clica em executar. Mas eu uso 100 mesmo, tá certo? Então vamos voltar ali para a nossa página inicial. Então vamos criar um banco de dados. Então a gente está aqui, ó, criar novo banco de dados. Clica aqui e vamos digitar, vamos colocar aqui como GTI Video Aulas em criar.
Aqui, lá, a consulta SQL tá Create Database Video Aulas. Então, ele tá aqui, ó, tem 0, que significa que não tem nenhuma tabela, tá? Significa que marca o número de tabelas que tem no banco de dados. Então a gente vai criar uma tabela no banco de dados. Aqui em criar nova tabela do banco de dados, GTI Videoaulas no campo nome. Vamos digitar aí login, número de arquivos 3 e vamos em executar. Aqui, ó, aí aqui, ó, aparece onde a gente vai inserir os campos, tá? Então, primeiro campo, vamos colocar aqui low ID, low underline ID. No tipo, a gente vai colocar inteiro, tamanho 11. Aqui em extra, a gente vai, clica aqui e coloca auto incremente e chave primária. No segundo campo, vou explicar um pouquinho sobre o que significa isso aqui. Auto incremente significa o quê? Que ele vai incrementar um número sempre quando você fizer uma inserção de algum novo dado aqui nessa tabela. O próprio programa ele incrementa um número a mais. E chave primária porque algum campo tem que ter a chave primária para caso você não precisar editar algum campo ou apagar até mesmo o arquivo, você não apagar uma tabela inteira ou mexer em dois dados ao mesmo tempo. Então tem que ter o chave primária. Normalmente é o ID que a gente coloca como chave primária. Aqui vamos colocar aqui campo nome varchar. Vamos colocar aqui o tamanho como 30. E aqui no outro a gente vai colocar senha varchar 20. Aí a gente clica aqui em salvar. Aqui, ó, aparece aqui, ó, create table, login, o low ID, o not null é que esse campo não pode ser nulo. Auto incremente, chave primária, o nome vai achar 30 também e sem vai achar 20. Tá certo? Aqui, ó, como ele tá em português, então ele já coloca aqui no collection o latim 1 switch, tá? Então ele já coloca isso aqui pra gente automaticamente. Agora a gente, ó, apareceu aqui, ó, GTI Videoaulas 1 e aqui o login. Vamos clicar aqui nela. Aí apareceu isso daqui, ó, os campos, tá? E aqui tem inserir. Então, vamos clicar aqui no inserir. Ó, então o low ID a gente não marca nada, porque o